eu já senti algo diferente em mim. Naquela madrugada eu estava passando mal, já não me sentia muito bem. E eu não estava na casa dos meus pais. Eu morava em uma kitnet extremamente pequena. Eu, os meus 2 filhos e a minha irmã mais velha. Eu saí da casa dos meus pais por conta de uma briga muito feia que teve entre irmãos e eu falei, essa vida eu não vou levar. Pra mim já deu, pra mim chega. E eu resolvi pegar todas as minhas coisas, o que eu tinha de roupas, e coloquei no carro e saí sem destino. Fui eu, meu filho mais novo, que na época, se ele tinha 1 ano e meio, eu acho que era muito, ele mamava ainda. E o meu filho mais velho, que mais ou menos tinha uns 7 ou 8 anos naquela época. E eu falei que não voltaria mais para casa dos meus pais. Minha irmã foi junto, nós dormimos num hotel e ela falou, vamos voltar para casa porque a gente não tem condições de ficar com 2 crianças na rua. Eu falei, você pode até voltar, mas eu não volto. E eu rodei durante aquele dia, o dia inteiro, procurando uma kitnet, um lugar, um apartamento. E eu não tinha nem dinheiro para isso. Eu não tinha como me virar. Mas eu falei, para aquela casa eu não vou voltar. E nós encontramos uma kitnet, que inclusive era no 3º andar. E era muito pequeno. Só tinha a sala muito pequena com a cozinha, que era tudo conjugado, era um quadrado. O banheiro e um quarto e uma sacada super perigosa. E meu filho era pequeno na época. Eu não tinha pia, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha botijão de gás, não tinha nada. E eu consegui pedir o dinheiro pro meu ex na época, para ele me ajudar a pagar a entrada do aluguel, e eu paguei. E eu lembro muito bem do valor, era R$550. Embarquei naquela jornada de mudança de vida. E eu já estava doente, mas eu não levava a sério. Eu não levava a sério a minha condição física. Eu só queria sair daquele lugar. Estava me adoecendo cada vez mais. Pensa bem, com 2 crianças, morando com pai, com mãe, com irmãos, não dava certo. Meus filhos tinham manias, eu já não suportava mais, já estava no meu limite. Ultrapassei os meus limites. Falei, aqui não tem mais condição, não tem mais. E eu fui mudar para essa kitnet. O que para minha mãe foi uma loucura. Meu pai queria, tava fazendo ali uma ponte para tentar voltar. O meu pai foi um ponto assim naquela época muito forte, ele deu muito apoio. Inclusive foi ele que comprou o botijão de gás, eu achei uma geladeira usada, comprei essa geladeira, eu achei tudo nesses dias aí. Eu fui lá na casa dos meus pais, pegar o restante das coisas que tinha, minha mãe querendo que voltasse, falei não vou voltar, peguei até uma bacia, eu lembro daquela bacia, ela falava, essa bacia é de fulano, falei então come essa bacia, não quero, pode ficar, a minha vontade era de quebrar mesmo aquilo. Falei, pode ficar, porque com tudo que eu fiz nessa casa não valeu, então fica com a bacia se é esse o problema. E depois de uma semana que a gente estava ali, estava tudo muito difícil, as crianças sentindo falta, de um espaço, sentindo falta do conforto da casa da minha mãe, eu falei, pra lá eu não volto. A minha irmã falou, não tem como a gente morar aqui, eu falei, pra lá eu não volto, você que sabe. Eu continuei trabalhando, eu trabalhava na época como angariadora de imóveis e trabalhava também como promotora da Fiat, de visitar empresas, de levar brindes, essas coisas. Eu trabalhava por conta, então eu ia atrás do meu trabalho. Então um pouco fazia angariação de imóveis, outro pouco trabalhava como promotora. E eu já estava muito doente. Eu já estava com algumas consultas agendadas, fui no posto de saúde, fiz uma ecografia que demora para sair, mas acabou saindo de urgência, que eu estava muito doente. E ele falou, olha, isso aqui é caso de cirurgia. E eu simplesmente ignorei aquilo e continuei trabalhando. Foi me encaixado muito rápido, naquela época era tudo muito mais rápido, para poder fazer uma consulta que aqui na minha cidade se chama HU. É um hospital universitário que atende todo o Paraná. Para entrar nesse hospital, você tem que passar pela UPA. Da UPA, você estar em uma vaga que o hospital abre, caso a sua situação seja muito grave. E eu não passei por isso. Naquela manhã, naquela madrugada que eu comecei a passar mal, eu já estava muito nauseada, já não me sentia bem. Aquela manhã saiu uma consulta dentro desse hospital. Eu já senti algo diferente em mim. A minha irmã estava com meu filho mais novo, de 1 ano e meio, que hoje tem 14 anos, e eu olhei para eles e eu me despedi. Falei, tchau, meu filho, tchau, fiquem bem. E eu fui chorando pro hospital, porque eu fui sozinha dirigindo. Lembrem que eu estava abrigado com os meus pais, e eu era independente, fui dirigindo até lá. Chegando lá, tinha um médico muito inexperiente, o nome dele era Eduardo, inclusive. Ele falou, o que você tem?
Falei, eu não me sinto bem, eu tô nauseada, eu estou a ponto de desmaiar. Ele achava que era mentira. Ele achava que eu estava fazendo algum tipo de cena. Ele falou, olha moça, eu tô aqui só te avaliando, mas para você ter algum tipo de atendimento aqui, você tem que passar pela UPA. Eu falei, mas eu estou passando mal agora. De fato, eu estou muito mal. Eu não conseguia olhar para ele, não conseguia olhar para a luz. E eu estava, de fato, com pedras na vesícula. E quem tem pedras na vesícula sabe do que é que eu estou falando. Comia amendoim, parecia que engasgava. Comia alguma coisa com gordura. Nunca fui de comer muita gordura, mas qualquer coisa que tinha muito doce ou que tinha amendoim, parecia que entalava aqui e parecia que dava um aperto no peito. Tanto que antes eu fui no médico e o médico dizia que eu estava com ansiedade, porque hoje tudo é ansiedade. Ele me deu aspirina. Para quem tem pedra na vesícula, é um veneno. E eu sentia aquele aperto. Eu falava, mãe, tem alguma coisa apertando, não tô me sentindo bem. E minha mãe, com aquele jeito dela, meio frio, e a gente já tava meio se biqueando, não deu muita bola. E eu corri pro banheiro lá na consulta com esse Eduardo, um médico muito inexperiente, novo, muito frio, muito sem noção. Fui pro banheiro vomitar. Falei, olha, doutor, eu tô passando muito mal, eu não tô bem mesmo. Ele falou, fica aqui que eu vou pegar uma água pra você. E nesse fique aqui, eu liguei pros meus pais. Falei, olha, eu tô aqui no hospital, eu não tô me sentindo bem, eu já tive um pré-desmaio, eu tô vomitando muito. Os meus pais foram. Meu pai levou a minha mãe lá. E começou a confusão. Olha, ela não pode ficar aqui porque ela tinha que passar pela UPA e esse hospital não sei o que, papapá. Aí eles me levaram para sala de emergência para fazer uma medicação. Surgiu o médico, que era um outro residente, que era chefe desse outro Eduardo. Ele era um homem muito bonito, muito assim, com a cara muito enferruscada, com os olhos verdes, moreno, muito alto. E ele falou, essa moça não pode ficar aqui. Se ela quer entrar aqui, ela tem que passar pela UPA. Aí a minha mãe, muito assustada, falou, doutor, mas ela tá muito mal. A minha filha pode morrer. Ele falou, não, ela tem que passar pela UPA. Aqui ela tava com uma consulta. É muito diferente, eu não posso colocar ela aqui. Tinha uma enfermeira muito querida, que tava conversando com a minha mãe, ela falou, mãe, a tua filha tá amarela. Se ela não fizer a cirurgia que é da vesícula, que eu vi na ficha dela, a tua filha vai morrer. E eu falo aqui para vocês que são médicos, que são enfermeiros, que são da área da saúde, sejam humanos. Não importa se vai ter robô lá no futuro, se tem IA, se tem o chat GPT, o que vai prevalecer de diferença entre um humano e uma máquina é a humanidade. Então sejam humanos, como aquela mulher foi. Ela foi tirando a minha roupa e falou, mãe, eu vou colocar aqui as roupas hospitalares e a tua filha tem que ficar aqui, ela tá amarela. E eu já vi um caso desse. A enfermeira colocava a roupa, o médico tirava. E a minha mãe falava, se ela morrer, o senhor vai arcar com as consequências, mas depois de morte, o que adianta, né? Até que a minha mãe tomou posse e falou, a minha filha vai ficar aqui. Eu não vou levar ela embora, senão eu vou chamar a polícia. Foi aceito a minha internação. Porém, aconteceram muitas outras coisas que só quem está dentro de um hospital e que tem médicos e enfermeiras que não nasceram para aquilo, profissionais da área, por questão somente de dinheiro, sabe o que eu vou falar. Eu fiquei internada e ele ainda queria me mandar embora. Ele falou, você melhorou? Falei, não, eu sinto muita dor, eu não me sinto bem. O residente 1, que era o menos experiente, queria me mandar embora. O residente 2, que era o chefe dele, também queria me mandar embora. Eu falei, doutor, eu tô muito mal. E esse residente 1, ele era magrinho, franzino, com muita falta de humanidade. Ele não estava preparado para aquilo. Eu vou mandar fazer uma ecografia, então, para ver o que tá acontecendo. Eu não conseguia nem andar mais, mas eu fui andando, porque ele achava que era uma coisa normal que estava acontecendo, que eu estava sendo mimizenta. Da ecografia falou, moça, você precisa de uma cirurgia. Você não tem só uma pedra, você tem muitas. E você tem aquelas pedras mais difíceis, que causam mais mortes, que são as pedras pequenininhas, estilo diamantes. São as cristais, são as piores. Eu vou agendar a tua cirurgia então, mas por hoje eu acho que você tá tudo bem, não precisa fazer hoje. Isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira eu já tava pior. E tinha uma mulher, me perdoe, não é por questão física, não é isso.
Nós iríamos fazer a cirurgia por vídeo. Porém, aquela mulher, que ela era muito obesa e infelizmente a máquina quebrou na vez dela. E eu iria para a cirurgia de corte, que é muito mais arriscado, que é muito mais difícil e muito mais demorado. Na minha vez, quando eu subi, é algo muito interessante essa parte, porque dentro do hospital é algo tudo muito limpo. Quando eu subi, parecia que eu estava subindo ao céu, andando normal. Quando eu cheguei na porta, já tinha uma enfermeira para me receber. E eu fiquei na ala de observação para preparar a sala de cirurgia. Era tudo muito branco, parecia que eu estava no céu. Era uma coisa assim surpreendente. É lindo o local, é tudo muito iluminado, parece que você está entrando no céu. E com aquele mesmo médico residente 1, o Eduardo 1, eu cheguei e já estava vomitando, eu já estava a ponto de partir ali. Quando eu vomitei, peguei o lixeiro para vomitar, ele falou assim: Eliane, você tem certeza que você não tá grávida? Falei, doutor, me perdoe que eu vou te falar, mas o senhor é muito inexperiente, porque o senhor tem uma ecografia nas suas mãos. Se eu estivesse grávida, iria constar na ecografia que eu estou grávida. Que ele queria impedir a cirurgia de toda forma, ele queria impedir com que eu fizesse. Quando eu entrei na sala de cirurgia, tinha um senhor que era um anestesista, muito competente, e via que ele tinha realmente muita experiência. Ele falou, minha filha, deita aqui e essa dor já vai passar. E a gente fica meio teimosa, né, na sala de cirurgia, você não quer aceitar a anestesia. Eu falei, não vou dormir. Ele falou, deita que vai ficar tudo bem. Como eu falei, para quase morte. Eu fui para um lugar todo branco. Eu não lembro de nada mais do que isso. Tudo branco. Era só o que eu via, era branco. Eu sumi, como se tivesse entrado numa nuvem. Quando eu acordei na ala das mulheres, lá onde a gente já estava aguardando a cirurgia, eu olhei e vi a minha mãe. Minha mãe estava lá, não sei como é que ela conseguiu entrar. Apesar dos pesares, ela já estava menos briguenta, ela já estava menos magoada e ela se infiltrou no hospital, ela conseguiu entrar. E ela falou assim, meu Deus, eu achei que você tinha morrido. Eu falei, por quê? Porque a tua cirurgia demorou 8 horas. E ela falou que eu tava com marcas, né, da máscara, do oxigênio. Ela falou assim, você tá bem? Eu não sabia nem onde é que eu tava. Onde que eu tô? O que é que aconteceu? Eu não lembrava o que é que tinha acontecido. E quando eu peguei na minha barriga, eu falei, o que é isso? Quando o residente 1, o Eduardo 1, veio, falou, a tua cirurgia correu bem, o problema é que a tua vesícula estourou, ela estava a ponto de estourar, quando a gente abriu ela rompeu, então você vai ter alguns sintomas, vazou muito líquido, o líquido verde da vesícula que estava guardado lá, então você vai passar alguns perrengues daqui para frente. Aí veio o residente 2, né, que era o Eduardo 2, falando, ei, tá tudo bem, surgiu tudo bem, é assim mesmo. E eu sentia que eu não estava bem, eu vomitava verde, essa cor aqui, ó, verde. Eu não queria mais ficar lá, porque eu não aguentava mais, sentia aquela náusea. É a mesma coisa que não ter feito cirurgia, eu sentia as mesmas dores, a mesma náusea. Eu vendo a minha mãe cuidando de mim, estando disponível ali comigo, me ajudando, eu vi o quanto é bom a gente ser cuidada. Eu vi o quanto é bom nós sermos assistida pela família, por alguém que a gente gosta. Porque eu sou uma mulher extremamente solitária, vamos dizer assim, mas não com solidão. Porque a solidão é algo que dói. A solidão não é mimimi para quem sente. A solidão é algo que machuca. A solidão é algo que fere. A solidão mata. Das pessoas que sentem solidão crônica, elas falecem mais cedo, por causa que a solidão, ela não causa só ansiedade, ela causa dor, dor emocional, dor física, dor espiritual. Para você que sente solidão, é diferente de solitude, porque eu sempre fui uma pessoa que gosto de ficar sozinha. Eu gosto da minha solitude, eu gosto de ficar assistindo as minhas séries, eu gosto de ficar assistindo os meus filmes, eu gosto de ficar fazendo um cafezinho, um cappuccino ali para mim, um pãozinho quente, eu gosto disso. Eu gosto de ficar no meu quarto tudo escurinho e assistindo alguma coisa, lendo um livro, pensando, descansando. Eu sou uma pessoa que gosto disso. Eu gosto de ficar sozinha, sabe? Fazendo as minhas coisas, arrumando as minhas plantas, pintando uma parede, cuidando da minha casa. É algo que é maravilhoso para mim.
Mas você também ser cuidada por alguém que você ama, principalmente a mãe, é maravilhoso. E eu sou uma pessoa que não deixo com que as pessoas cuidem de mim, porque eu sou extremamente independente emocionalmente, fisicamente também. Eu não deixo com que ninguém cuide. Quando alguém tá cuidando de mim, eu já me sinto mal. Então eu não gosto que fiquem, vou fazer um chazinho pra você, uma sopinha pra você. Eu não gosto, eu me sinto mal com isso. Mas é bom ter alguém cuidando de você. Minha mãe não tava muito bem, ela tava com problema no joelho, que inclusive ela operou anos depois, não faz muito tempo, faz uns 2 anos. Ela estava muito mal lá também. E ela dormiu sentada numa cadeira, cuidando de mim, porque eu estava muito mal. E tinha um enfermeiro que falou assim: mãe, se ela não melhorar, tua filha vai falecer. Porque a parente dele, ou a irmã dele, também tinha falecido por causa da vesícula, tinha retirado, tinha estourado e ela faleceu. E aquele homem cuidou de mim com um profissionalismo. Foi esse homem, esse enfermeiro que me dava banho. Ele não olhava para mim. Ele só cuidava, ele não ficava reparando no meu corpo. Hoje eu acho que até seria proibido isso. Mas ele foi um anjo. Ele não era, eu sentia que ele não era 100% humano. Ele era um anjo que estava cuidando de mim. Eu era prioridade para ele. Ele me dava banho, ele me trazia até um pouquinho de sal, porque eu tinha muita náusea. Ele falava assim: eu vou cuidar de você, coisa que eu não pude cuidar da minha irmã. Então, se eu não pude fazer por ela, eu vou fazer por você. E ele cuidou de mim com profissionalismo, com um amor tão grande, com um cuidado tão grande que eu me arrepio. Eu não lembro o nome dele, porque eu estava muito mal. Eu lembro de pouca coisa, porque eu vomitava muito. Eu queria muito sair do hospital, porque eu queria ir para casa, comer coisa salgada, comer coisa ácida, que não era, né, o apropriado, mas por causa da náusea, eu sentia muita náusea. E aquele homem, aquele enfermeiro, por isso que eu falo, vocês são médicos, enfermeiros da área da saúde, atendente do posto de saúde, sejam humanos, tenham humanidade para cuidar das pessoas. Humanidade de quem está sofrendo com doença, com quem está mal, com quem está dizendo: eu tô com muita náusea, tô com dor de cabeça. Quem tem dor de cabeça crônica, que eu tenho, dá muita náusea. Não diga que isso não é nada. Não menospreze a dor do outro. Que a dor emocional e a dor física, elas têm uma diferença, mas também elas têm algo em comum. E quando você está com dor, você se recorda, porque o que vai contar é o presente. Você se recorda de quando você não tinha dor. Você lembra: nossa, como era bom não ter dor. Você tem problema de bexiga, tá com uma infecção de bexiga. Você começa a se lembrar: nossa, como era bom não ter dor. É sobre isso, sobre você valorizar momentos que você só reclama. Você tá aí, tá bem, não tá com nenhuma dor, não tá com uma infecção de bexiga, não tá com pedra no rim, não tá com uma dor de cabeça crônica. Agradeça. Porque quando você está com a dor é presente, não é passado. A dor é presente e a única coisa que você quer é melhorar. Mas a única coisa que também que você se lembra é de quando você não estava com dor. Nossa, estava tão bom quando eu não tinha essa dor. São momentos que nós devemos valorizar. Nossa, eu não tô com dor de cabeça, não tô doente. Então eu vou fazer isso aqui, vou largar de preguiça, vou largar de reclamar. Vou ser respeitosa com essa pessoa que está passando por uma doença, você que é da área de saúde. Porque você não tem noção do que o outro está sentindo. Pode ser que aquela pessoa esteja quietinha ali, aguardando o atendimento. Quietinha, sem dor nenhuma, aparentemente, mas ela pode estar sofrendo muito. E a dor emocional e a dor física, como eu falei, elas são diferentes em uma situação, mas elas têm algo em comum. Porque quando você tem uma dor emocional, seja por causa de um relacionamento, seja por causa de uma situação que está acontecendo financeira na tua vida, seja por perda de um ente querido, seja por uma traição no casamento, seja porque você é amante de um homem casado, seja porque o que for, a sua dor emocional, quando não tratada e quando não cuidada, ela se torna dor física. Você vai desenvolver inúmeras outras doenças, dor de cabeça crônica, pedra na vesícula por má digestão, problema intestinal, um problema nos rins, bexiga principalmente, dor muscular. Você pode desenvolver inúmeras outras doenças. Por isso que eu falo que a dor física de doença é muito parecido com a dor emocional. Porque quando você não trata a sua dor emocional, ela se torna uma dor física. Ai, parece que dói o meu corpo por causa daquela traição. Ai, que mimimi. Dói mesmo.
Dói porque o corpo, o cérebro, ele precisa entregar aquela dor em algum lugar. Ó, tá doendo muito aqui, então eu vou aqui despachar na sua corrente sanguínea e vai pegar um órgão seu que tá mais frágil. E você adoece, desenvolve um câncer de mama, desenvolve um câncer intestinal, desenvolve um problema respiratório, porque a dor emocional vem da sua mente, no seu espírito, e não sai daqui se você não trata. Ela pega o seu corpo. E eu estava muito doente emocionalmente naquela época, por conta da briga da minha mãe, por ter saído de casa, de ver os meus filhos em um lugar tão apertado, e eu adoeci muito mais rápido. E a minha recuperação dessa cirurgia, que eu praticamente saí fugida do hospital, eu tinha que fazer a minha mãe ficar na frente do médico para ele poder me dar alta, porque era muita náusea, eu não queria mais ficar lá. Quando eu fui para casa, eu fui com um pano na minha cabeça, para vocês terem uma ideia. O carro em movimento para mim era uma dor excruciante, daquele carro em movimento, era uma dor muito grande. Quando eu cheguei em casa, eu vi os meus filhos, e ali eu vi o quanto a vida é maravilhosa. Ali eu vi o quanto eu tenho uma missão para cumprir. Ali eu vi o quanto é maravilhoso ter uma segunda chance, porque eu tive uma segunda chance. Eu poderia não estar aqui hoje. E aqueles médicos, os Eduardos, o Eduardo 1 e o Eduardo 2, eu não sei como eles estão hoje, mas eu posso contar no próximo vídeo que eu reencontrei o Eduardo 1 em uma consulta. E o que eu disse para ele, eu posso contar em uma outra história como que foi e como ele reagiu. Fora esses médicos, os outros que me atenderam, os enfermeiros, o anestesista, quem estava ali me cuidando foram maravilhosos. E eu acredito assim que a medicina ela é muito válida quando existem humanos com coração humano, com coração quente para atender pessoas doentes. Porque se eu não tivesse essas pessoas, eu não estaria aqui hoje. Quando eu cheguei em casa, retomando, fiquei na casa da minha mãe, eu sentia muita dor, eu tive muitos pesadelos, eu tive muitas visões por causa da anestesia, por toda a dor que eu estava sentindo. Para vocês terem uma ideia, a dor era tanta que eu me escorava na viga das paredes para poder encostar aqui as minhas costas, porque era muita dor. Então eu ficava em pé, escorada na viga da parede, porque era o único lugar que eu ficava melhor. E o meu pai, que estava com uma imunidade ligada, meu pai que me ajudava a levantar, porque eu estava com 7 pontos na barriga, hoje eu tenho essa marca, e não tenho vergonha dessa marca, é uma marca assim, né, ao contrário, assim, um corte, e essa marca é uma cicatriz que sarou, mas que é a cicatriz da minha nova vida, da minha nova oportunidade. Então eu não tenho vergonha dessa marca. E eu lembro muito bem que o meu pai que me puxava para poder levantar, porque eu não conseguia. Eu lembro muito bem também que eu estava deitado no quarto e falava: mãe, por favor, traz uma laranja com sal. Ela falava: você para de me incomodar, tenho tanta coisa para fazer, você não para de me chamar. Eu falei: mãe, eu tô passando tão mal. Naquela época minha mãe tinha desligado a humanidade dela, ela estava extremamente fria. E deu uma semana, eu voltei para o meu cubículo com os meus filhos, minha irmã foi junto. Minha irmã teve um papel imprescindível, um papel espetacular. Nesses momentos ela cuidava dos meus filhos, ela cuidava de mim, e eu comecei a trabalhar de novo. Peguei de novo como promotora, não podia estar dirigindo, fazia apenas 7 dias que eu tinha feito cirurgia por corte, demora para sarar, não é algo rápido. Mas eu voltei à rotina, porque a vida precisa continuar, a vida precisa seguir, e nós não podemos parar. E eu tinha filhos para sustentar. Perto daquele local onde eu morava, naquele condomínio, era um condomínio de kitnets que era para estudante, não era para família morar. E meu filho chorava muito. Isso eu posso contar depois o que aconteceu com meu filho, as provações que eu tive com meu filho mais novo, com meu filho mais velho. Então eu sempre falo que minha vida é um livro, uma série gigantesca de 20 temporadas na Netflix. Eu passava em frente de um apartamento que estava escrito lá, aluga. Era aqueles prédios que tem 4 ou 6 apartamentos, prédios pequenos. Mas era um prédio que me agradava muito, tinha uma sacada grande e via lá, aluga-se. E eu brincava muito, nós íamos no supermercado
porque era perto ali, era mais ou menos umas 3 quadras do condomínio de kitnet onde eu morava, e nós íamos no supermercado com as crianças, com a minha irmã, nós nos divertíamos muito, apesar das dificuldades, e eu passava sempre na frente ali, eu falava assim, um dia eu vou morar aqui, aí na volta de novo, um dia eu vou morar aqui, o meu filho falava, mas sempre você fala isso, eu falei, pois é, um dia eu vou morar aqui, até que um dia eu consegui uma boa grana com angariação de imóveis, se o aluguel era 2.000, eram meus, se o aluguel era 1.000, era meu, se era 800, era meu, eu consegui um bom dinheiro, eu entrei em contato com aquele telefone. Falei, olha, eu passo sempre na frente desse apartamento, tá para alocar, direto com o proprietário, não tinha como comprovar renda nenhuma. Ele falou, você quer alugar? Eu falei, eu quero, 5 horas vou estar lá. Ela falou, falei, beleza, tô indo. Quando eu me encontrei com ela, o santo bateu, uma moça muito querida, o apartamento era maravilhoso, 2 quartos, apesar ele não era muito grande, com os quartos, eram 2 quartos, 2 banheiros, né, uma suíte e um banheiro, uma cozinha enorme, ela era conjugada, ela era aberta, uma lavanderia, já tinha o tanque, com uma sacada enorme, eu tenho até as fotos do pôr do sol dessa sacada, ela era maravilhoso aquele pôr do sol. Eu falei, eu quero. Eu lembro bem que o aluguel era 550, o mesmo valor da kitnet, do cubículo. Falei, eu te pago agora, posso alugar? Ela falou, sim, eu faço contrato, mando para você no e-mail, nananana. Fechado. Final de semana, quem é que nos ajudou a fazer a mudança? O meu pai. Arrumou lá os serventes dele e me ajudou a fazer mudança, porque até então não tinha elevador, era no último andar, então eram 3 ou 4 lances de escada. Meu pai ajudou, pagou esses caras. Minha mãe não queria, né? Minha mãe queria que eu voltasse para casa, para aquela condição. Eu falei, aqui eu não volto. Apesar que a casa da minha mãe tinha muito conforto, tinha muito espaço, mas eu não tinha paz. E aqui que eu falo para vocês, às vezes você está num local onde você tenta ter paz, mas ali não é o seu lugar. E a vida tá te mostrando, tá te dificultando tanto a tua situação, tanto que você não percebe que é o momento de você dar o seu grito, liberdade, que é o momento de você dar o seu pulo, que é o momento de você dar o seu salto, e você fica insistindo no mesmo lugar. Naquele momento, eu sabia que eu não deveria nunca mais voltar para casa. Eu tinha 2 filhos pequenos que tinham as suas manias. Depois eu conto sobre o meu filho, como que eu descobri que ele era autista, como que ele se comportava quando pequeno, que era muito difícil. Dá uma história muito longa. E uma pessoa muito importante que apareceu na minha vida depois, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Se vocês quiserem, deixa aqui abaixo, eu faço um outro vídeo sobre uma pessoa muito importante, o que ele fez na minha vida, o quanto ele me ajudou. E pessoa assim que nunca tinha me visto, que você tinha me visto pelo Facebook. Uma pessoa que morava lá no Amazonas. E que também foi uma pessoa muito importante para mim na minha vida. E nós nos mudamos, meu pai me ajudou, minha mãe tava, a gente conversava, mas não era aquela coisa, sabe? Tava meio distante. E ali nós começamos uma nova vida. Eu com a segunda chance, e com a segunda chance de recomeçar, de aprender mais e de ter a minha independência, tanto de moradia, tanto emocional, tanto quanto financeira. E eu não nego que foi uma parte da minha vida bem feliz. Naquele apartamento foi algo muito legal, mas depois eu conto se vocês quiserem, porque acontece uma coisa muito interessante nesse mesmo prédio, uma coisa interessantíssima. Por isso que eu falo que eu tenho uma missão aqui, e aparecem pessoas maravilhosas na minha vida, maravilhosas, porque eu sei que eu sou abençoada e que eu estou aqui para uma missão. E esse relato é para você que tenta desistir da sua vida, que acha que a sua vida não tem jeito, que acha que a sua vida não tem uma solução, que acha que a sua vida não tem como recomeçar. Eu saí da casa dos meus pais com 2 filhos pequenos, amamentando, com problemas de saúde, quase morta, e eu consegui dar o meu salto, dar o meu pulo de liberdade. E às vezes você briga, você fica de mal com a tua família, você quebra o barraco mesmo, mas é a vida que tá te mostrando que ali não é o teu lugar.
A vida está mostrando para você que este lugar não lhe pertence, que você precisa alavancar, que você precisa subir. Deixe aqui abaixo o seu comentário, se você quiser as próximas histórias, eu conto para vocês aqui com muito prazer. Beijo para você e até a próxima história da vida real.